Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Como que vocês estão? Glória a Jesus. Madrugada poderosa. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como que vocês estão? Aleluia. Glória a Jesus. Estou muito feliz. Nós entramos, Hoje nós vamos entrar no terceiro ciclo. Na oração nós já entramos. Aleluia. Terceiro ciclo. E aí quando termina o terceiro ciclo, a gente faz o primeiro reset. O primeiro reset acontece no ciclo quando a gente finaliza o ciclo de número 3. E o que acontece no ciclo de número 3? A gente sai desse lugar de alinhamento e cor interior e a gente entra para o próximo reset, que são mais 3 ciclos de libertação. E esses 3 ciclos de libertação serão profundos, 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 amém? Lembrando que a nossa próxima imersão é só na semana que vem. Essa semana vai ser no meio de semana, porque os meus 2 finais de semana já estavam comprometidos bem antes, do programa. Então eu tive que colocar em dias de semana, amém? Glória a Jesus. Gente, se tiver travado de vocês entram e saem novamente. Eu vou dar uma olhada, vamos ver. Melhorou, vê se melhorou, gente. Eu mudei de internet. Eu tava da Starlink, às vezes a Starlink não tá tão legal, amém? Se o áudio, deixa eu ver o áudio. Vê se o áudio melhorou pra vocês, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém? Amor, pega uma canetinha pra mim, ali, fazendo favor, pra mim marcar. Glória a Deus. Gente, hoje é Isaías 57. Hoje é Isaías 57 mesmo? Sim. É, né? Aleluia. Tô certo, então. Aí quando eu fico sem marcar, me perco todinha. Amém? O novo suco começa amanhã, tá? Deixa eu avisar vocês uma coisa. Vocês estão entrando agora nesse próximo suco, que é o de amanhã. Eu postei no grupo pra vocês o jeito que eu tô fazendo no liquidificador, certo? Eu tô postando pra vocês. Então vamos lá. O próximo suco, ele é extremamente, ele é o extremo do detox, por causa da clorela, certo? Então, ele é mais diurético, tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer uma queda de pressão, tá? Pode acontecer. O que eu aconselho você? Tomar o sal mineral e hidratar bastante quando estiver tomando, nessa nova fase agora, que você vai estar ingerindo a maca peruana, que você vai estar ingerindo. Você que não tem nenhuma comorbidade daquelas que eu falei que existe restrição. Por exemplo, qual é a restrição da clorela? Você tem, por exemplo, alergia a frutos do mar, não toma clorela. Clorela é alga, então pode dar ruim para você, certo? Ok? Então, você tá grávida, não pode tomar clorela, tá? Também não pode tomar maca peruana. Por quê? Pode estimular, cólicas, certo? Então, se preparem para o tempo poderoso. Como que vai ser o segundo reset? O segundo reset, a visão do segundo reset é desparasitação, restituição da mucosa intestinal e no segundo reset, que é o ciclo 4, 5 e 6. Já vou avisar vocês. Então, no segundo reset, a proposta é arrancar os metais pesados. Então, o suco mais forte para arrancar metais pesados é o suco do quarto ciclo, que aí a gente já entra no primeiro nível também antiparasitário, tá? Aí a gente vai ter um segundo suco lá no ciclo de número 6, antiparasitário, potente, e a gente vai ter um sexto suco. Aí eu vou no sexto,
no sexto ciclo, você vai ter a opção de fazer o suco de cenoura no extrator, você que tem extrator, e você vai ter a opção de fazer um suco antiparasitário também no liquidificador, você que não tem o extrator. Mas você que pode fazer no extrator, você vai fazer o de cenoura, tá? Porque ele é bem poderoso, certo? O suco desse ciclo 3, ele é gostosinho, também gosto dele, tá? Eu vou ser sincero pra você, eu gosto muito do suco de número 2, eu não sei se é a cor, né, da beterraba que deixa bem, né? Então, eu gosto bastante do suco de número 2, né, do ciclo 2. Mas esse suco é bem gostoso, ele é bem azedinho. A clorela às vezes pode deixar um pouquinho amargo, tá? Certo? As tarefas, se você quiser fazer as tarefas hoje, começar a fazer hoje, depois que vira o ciclo, você já pode começar a fazer hoje, tá bom? Certo? O óleo de orégano, eu preparei assim, para consumir o óleo de orégano. Qual óleo de orégano? Aquele que é feito em infusão com azeite extra virgem, né? Que eu ensinei vocês, mandei lá no grupo de vocês. Qual que é a dose? O ideal seria a gente começar no quarto, no quinto e no sexto. Se você quiser começar a tomar já, você pode. Qual que é a dose? 1 colher de café do óleo de orégano em jejum. Então, uns 5 minutinhos antes do suco, uns 5 minutinhos antes do tomar o suco, ou até antes, né? Por exemplo, eu vou preparar o suco. Aí você vai lá, pega uma colherzinha de café e toma, né, o óleo de orégano, você que já tem ele preparado. E pega uma colher de chá e toma o óleo de coco. Por que você não pode já tomar uma colher de sopa? Porque senão seu corpo pode reagir de forma ruim, certo? Tem que ser devagarzinho. Então eu preparei para o quarto, quinto, sexto, a gente todos os dias consumir isso daí. Porque o óleo de coco, o óleo de orégano, ele é antifúngico, antibacteriano, né? Então ele é muito bom, certo? Eu vou mandar lá para vocês no grupo novamente, tá? Mas como eu preparei esse segundo reset antiparasitário, arrancar metais pesados, né? Aí a gente vai também consumir o óleo de coco e o óleo de orégano. Apóstolo, eu tenho em essência. Lembrando que a essência é o extrato do orégano puro. Você não pode tomar ele direto na boca. Ou você dilui ele na água, ou você dilui ele no óleo. E qual que é a dose inicial para tomar o óleo de orégano? 2 gotas, tá? 2 gotas. Para você que não tem reação, para você que não tem alergia, tá? Sentiu qualquer reação, gente, para de tomar, certo? Cada corpo, cada organismo, tá? Reage de uma forma. Então a gente tem que, né, entender que cada organismo é um organismo. Mas a gente não começa de forma brusca. Por quê? O óleo de orégano, ele é um dos maiores antibacterianos que existe, certo? E o óleo de coco é um dos maiores antifúngicos. Então, por exemplo, você que tem candidíases de repetição, então você vai começar a tomar óleo de coco, você não vai ter mais, tá? Certo? O novo jejum começa hoje. Então, por exemplo, que horas finaliza o seu jejum? Seu jejum já vai finalizar por talvez 9 horas, se você começou às 7 ontem, né? Então, não sei qual horário. Então, hoje finaliza, você entra na sua janela de alimentação, aí você vai falar, agora é 16 horas. Então, se agora é 16 horas, qual é o melhor horário para mim começar, certo? Se você quer tomar café da manhã 7 horas da manhã ou 6 horas, eu acho que se você quer tomar café da manhã umas 6 horas da manhã ou 7, acho que você tem que começar 2 da tarde, você já tem que começar o seu jejum. Então, você tá vendo, né? Você tá vendo como já, para você que está fazendo na pegada, né, do ciclo. Apóstola, mas eu sou uma mulher grávida, então você fica lá entre 8, 10, 12, como for melhor para você, dentro do período noturno, mulheres grávidas, tá? Se você tem, ou seja, mais de 65 anos, tem lá a tabela do seu perfil, lá na primeira aula, tá tudo bonitinho, certo? Pode usar a casca do abacaxi? Pode usar se você quiser, né? A gente faz suco, né, com a casca de abacaxi. O abacaxi também, ele é muito bom antiparasitário, tá? Eu mandei para vocês ontem a receita do suco de número 4.
Mas eu já vou falar para vocês o que vocês vão precisar. Então ali, qual que é o ingrediente ouro do suco de número 4, que é do quarto ciclo? Semente de mamão, que é antiparasitário, tá? Semente de mamão. Quem não gosta de mamão vai ter que aprender a comer mamão, certo? Então aqui, ó, qual que é o ingrediente do quarto ciclo? Clorela, porque nós vamos continuar fazendo o detox profundo. E o que acontece? Como os vermes vão começar a morrer, eles liberam toxina. Então a clorela ajuda a eliminar essas toxinas. Então nós vamos continuar com ela. O coentro ou a salsinha, pode pôr o coentro e a salsinha junto? Pode pôr os dois, tá? Mas melhor é o coentro. O coentro é melhor para arrancar os metais pesados, tá? Aí tem abacaxi, tem a maçã verde. A maçã verde é como se a maçã verde ou qualquer outra cor, tá, gente? Aí nós entramos de novo com o calanchoe. Calanchoe agora você vai colocar uma folha pequenininha, tá? Onde a gente estava usando mais ou menos uma folha média do tamanho de uma mão. Uma fatia pequena de mamão. E aí é uma colher de chá de semente de mamão. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Gente, isso aqui é o suco de número 4, tá? Mas eu já tô trazendo pra você. O ingrediente ouro do quarto ciclo é a semente de mamão. Porque a semente de mamão, ela faz um ataque poderoso aos vermes, aos ovos de vermes dentro do nosso organismo, tá? Então você vai, por exemplo, você fez lá o seu suco, aí você vai pegar a semente do mamão, você pode triturar num pilão, você tem que romper com aquela película, ou você pode, você que faz no liquidificador, você acrescenta por último. Aí se você gosta de coar uma vez, você viu eu fazendo o meu ontem? Quando eu faço no liquidificador, eu dou uma peneirada ali por cima. E aí depois eu acrescento os ingredientes chaves, né? Então eu acrescentaria ali a semente de mamão depois, né? No liquidificador, bateria mais para ela triturar e para ela ter o efeito dela dentro de mim. A semente do mamão não pode ser seca, tem que ser fresca para ter o efeito dela dentro do corpo, tá? Eu tô ensinando para vocês um remédio natural e poderoso contra vermes, parásitos, tá? Então vocês se preparem. Mas na primeira aula, que vai ser... Nani, que dia que é a nossa aula, tá? A clorela em cápsula pode ser, mas você vai ter que moer ela, tá? Você vai ter que moer o comprimido dela, certo? Nani, qual que é a nossa... Que dia que é a nossa aula? Deixa eu ver aqui. Eu já vejo aqui, gente. Nossa primeira aula da libertação, do ciclo, do segundo reset. É na... Pera aí, gente. É coisa, viu? Hoje nós estamos começando um novo ciclo. Ah, tá. É dia 10, tá? Quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. É uma aula estrondosa, tá? É uma aula estrondosa. Se preparem, certo? É uma aula estrondosa. Vamos orar para nós começarmos? Gente, eu sei que vocês estão muito empolgados, tá? Vocês estão muito empolgados. Tem muito testemunho chegando, eu tô muito feliz. Muita gente fala, desinchei 5 quilos. Você viu que você não emagreceu, você desinchou. Porque, gente, de verdade, em 18 dias... Gente, hoje é o dia 18, né? Hoje é o dia 18. Vocês aceitam um cafezinho sem açúcar? Eu aprendi a tomar. Gente, o lugar que for difícil de achar mamão... né? Vocês oram aí para Deus preparar, certo? Pode substituir o mamão pelo quê? Você quer que eu fale mesmo? Pelo que você pode substituir o mamão? Ou por uma colher de café de cravo moído. Não é muito gostoso, não, tá? Não tem um mamão. Pelo que eu posso substituir? Ou um dente de alho, ou uma colher de café de cravo moído. São os maiores potentes aí para desparasitar, certo? Certo? Eu tomo chimarrão, gente, mas agora eu tô mais no cafezinho. Amém? Vamos lá, gente. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho agora, Senhor Deus, clamar, Pai, pelo teu sangue, clamar por esse devocional. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse programa maravilhoso chamado Reset 27. Pai,
Nós te glorificamos, Pai, por esse tempo estrondoso, por esse tempo maravilhoso, por esse tempo profético. Obrigada, Jesus, por essa janela de oportunidade. Pai, nós estamos acelerando o tempo no Kairos para tomarmos posse da nossa promessa na plenitude. Eu sei, Pai, que haverá um antes e um depois. Haverá, Senhor Deus, uma transição poderosa. Eu te glorifico por cada vida, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, nessa oração da madrugada, nos devocionais. Todos os dias, Pai, nós estamos aqui, 4h12 da manhã. Todos os dias, Pai, nós estamos na oração da madrugada, 2h45. Eu quero te glorificar, Pai, eu quero te bendizer por todas essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá. Nós vamos, trazer aqui hoje Isaías 57, certo? Então, abram comigo agora Isaías 57, vamos ler os primeiros versos. O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar e nem perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá, pois quem ainda anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês zombam, fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão. Debaixo dos carvalhos e de toda árvore verdejante. Sacrificam filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram como ofertas derramadas e ofertas de cereais. Não eu, são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada? Cometeram adultério em todos os momentos, em todos os montes altos. Circula o verso de número 7. Cometeram adultério em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas e abandonaram-me e foram para casa com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. Foram até Moloque com óleo de azeite e muitos perfumes e enviaram para longe os seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Amém? Então aqui Deus está falando da da prostituição espiritual. Se tem a coisa mais abominável para Deus, tá? É a prostituição espiritual. E o que é a prostituição espiritual? É quando você adora qualquer outra coisa mais que Deus, tá? Então aqui, Deus está trazendo uma exortação, Israel está sendo acusado de ser um filho adúltero, está se prostituindo, ou seja, se entregando à idolatria, se entregando a uma prática contrária daquilo que Deus quer. Então, todas as vezes que nós trocamos Deus por qualquer outra coisa, dinheiro, prazer, poder, ministério, qualquer coisa, é uma prostituição espiritual, tá? Então, existe um pecado que eu vejo explicitamente que para Deus é mais abominável, que é a prostituição espiritual, certo? Então aqui Deus está exortando, esse povo, cometeram adultério, no verso 7, em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas e abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis, comprometeram-se com eles e gostam de olhar os seus corpos nus. Foram até Moloque, Moloque é uma entidade que pede sacrifício de criança.
com óleo e azeite e muitos perfumes, e enviaram para longe os seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Agora vamos continuar aqui a partir do 10. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoraram. Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras. Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer. Amém? Agora mostrarei a todas essas suas boas obras, nenhuma delas os ajudará. Nenhuma delas o ajudará. Vejamos se seus ídolos o salvarão. Quando clamarem por socorro, até um sopro de vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Deus perdoa os arrependidos. Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe, o alto e sublime que vive na eternidade. O santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido, porque não lutarei contra vocês para sempre, e nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei por causa da cobiça do meu povo. Fiquei furioso e os castiguei, afastei-me deles, mas continuarão a seguir o seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los e os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, são como um mar agitado, que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. E amanhã a gente vai ler o 58, certo? Então vamos lá, né? Então Deus, né, tá trazendo aqui esse confronto inicial sobre o quê? Não se prostituir com nada, né? Então a pior prostituição que nós podemos fazer é a prostituição espiritual, certo? Então Deus, ele enfatiza isso daqui, e você vê que Deus não fala só de idolatria nessa passagem. Deus vai falar de idolatria na Bíblia inteira, só que a idolatria do tempo, dessa era, ela não é só mais imagem, amuletos, não. Elas são coisas, dinheiro, status, trabalho, marido, esposa, certo? Então, nós precisamos, né, de tempos em tempos, trazer um realinhamento para o nosso coração e falar: será que eu não estou colocando qualquer coisa à frente da vontade de Deus, à frente? Será que eu não estou colocando qualquer outra coisa como primícia na frente de Deus? Então, de tempos em tempos, é importante nós fazermos o quê? Essa recapitulação, a gente olhar para dentro, visitar a nossa alma e falar assim: será que eu não estou deixando que qualquer outra coisa venha me governar? Amém? Muitas vezes a gente idolatra o filho, idolatra a casa, idolatra os afazeres, idolatra, né? Idolatra ministério, idolatra pastor, idolatra pessoas, idolatra cantor. Então nós precisamos entender que Jesus tem que ser o centro de tudo. E você vai perceber que quando nós começamos a entrar numa vida de santificação, numa vida separada, você perde a vontade de coisas que você gostava muito. É como se Deus trouxesse um equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que antes da sua conversão, você gostava muito de se cuidar, você tinha uma vaidade, você é aquela pessoa que extrema, você ia pro salão toda semana, tô falando aqui na mulher, né? Ou talvez, vou dar o exemplo do homem. O homem aqui lavava o carro toda semana e ficava... Você era uma coisa com o carro.
E depois que você se converteu, você não conseguiu mais ser com essa intensidade. Você continua gostando, mas não é o que move o seu coração. É como se você tivesse chegado no equilíbrio. Por quê? Deus, ele trouxe para você o que realmente importa. E aí você perdeu aquele exagero naquela vaidade, você perdeu aquele exagero na dedicação ao carro, à limpeza do carro, você perdeu aquela dedicação, sabe, aquela coisa de ganhar dinheiro, de ficar trabalhando, não. Então agora você começou a trazer outros princípios. Nós vamos ter um ciclo no Reset sobre, né, os códigos eternos, que é o quê? O que rege o seu coração? O que rege o seu espírito, né? Então essa aula é muito poderosa, amém? Então nós quando estamos buscando o Senhor, estamos nos consagrando, estamos de glória em glória, estamos jejuando, nós começamos a morrer para a vontade da alma, para a vontade da nossa carne. Então, automaticamente, a gente perde essa coisa de vaidade, essa coisa... A gente continua sendo vaidoso, se cuidando, mas você perde... Você não se move mais por isso, porque antes você era uma pessoa movida pela vaidade, movida pelo consumismo, pelo materialismo, só que agora que Jesus entrou no seu coração, não é o mais importante, tá? Não é que você deixa de gostar dessas coisas, mas agora isso aí não rege você, isso aí não domina mais você, certo? Então, o jejum é que potencializa esse aceleramento, o jejum que tira os ídolos do nosso coração, porque o jejum fala não para sua carne e não para sua alma, certo? E aí, quando a gente jejua, a gente busca Deus. E esse alimento que você começa a dar pro teu espírito, aí seu espírito tem liberdade. Porque tua alma é como se ela estivesse ali amarrada e a tua carne está amarrada, porque elas estão sendo negadas à vontade delas. E aí nós começamos a crescer na vontade do Espírito. E o teu Espírito tem vontade de quê? O teu Espírito tem vontade de jejuar. O teu Espírito tem vontade de orar. O teu Espírito tem vontade de ler a Bíblia. O teu Espírito, ele tem muita vontade de mergulhar na presença de Deus. Enquanto a sua alma, ela é inclinada a esse mundo, porque a nossa alma, ela tem que ser convertida todos os dias, de glória em glória, tá? E como que a nossa alma, ela é disciplinada todo dia? Com o transbordo do Espírito. Eu preciso que você entenda que o Espírito está no centro, tá? A alma, ela está em volta do nosso Espírito. Então, quando há esse transbordo no Espírito, transborda a nível da alma. Então, quando a presença de Deus transborda na nossa alma é submetida, nossa alma, ela reconhece a presença de Deus e ela se alinha. Só que se nós pararmos de se alimentarmos de Deus, de nos consagrarmos, se nós pararmos de andarmos separados, o que acontece? A nossa alma, ela começa a se inclinar de novo para o mundo. Por quê? De um lado está o espírito, mas do outro lado da alma está a carne. E a carne, ela é inclinada aos desejos desse mundo, porque a nossa carne, ela é física, tá? O que nós estamos tratando agora? Nós estamos fazendo um reset no corpo. E você vai ver como vai ficar mais fácil viver, tá? Em submissão à vontade do Espírito, quando o nosso corpo está limpo, quando o templo está em faxina, adornado, edificado, certo? Então nós estamos tirando metais pesados, nós vamos desparasitar, a fase de desparasitação. Tem algo sobre desparasitação que eu vou falar só na imersão para vocês, não posso falar aqui, tá? Ou seja, muitas das coisas que estão desreguladas dentro de nós está atrelado ao nosso corpo, certo? Às vezes um pensamento turbulento, uma mente que não consegue focar, são metais pesados, queridos. É conservante. Você pode prestar atenção que o autismo, você não via autismo da forma que era há 10 anos atrás. Era muito mais ameno. Agora de 10 anos, de 15 anos para cá, virou o quê? Nascendo um atrás do outro. Então nós estamos sendo envenenados, nós estamos sendo intoxicados, nós estamos sendo pela comida, nós somos o que nós comemos. Então o reset, tá? Ele veio trazer exatamente isso. Então vocês vão ver que vocês vão conseguir focar, vocês vão ver uma clareza mental muito grande. Então depois que nós desparasitarmos, agora vem a fase de sair os metais pesados, né? Apóstolo, mas esses primeiros sucos tirou metais pesados? Pouco. Ele é leve para metais pesados. Os primeiros sucos é sobre detox.
é sobre desintoxicar das toxinas do corpo. Então nós estivemos desintoxicando, né, o fígado, desintoxicando o nosso sangue. Agora nós vamos entrar em tirar metais pesados, certo? E nós vamos ter a parte da libertação da mente. Por isso que nós estamos trabalhando alinhados corpo, alma, mente e espírito. Eu estou juntando todo o conhecimento médico que eu tenho, né? Você não sabe, eu tenho formação médica, certo? Então, nos últimos meses, Deus tinha me levado a estudar coisas e eu sou assim, hiperfocada, eu faço hiperfoco, então eu começo a estudar sobre parásito e eu vou a fundo, eu vou a fundo, eu cavo fundo no conhecimento. E aí eu não entendi o porquê, até que quando Deus me deu o reset e Ele falou, lembra daquele conhecimento? Lembra daquilo? Então eu juntei tudo. Então, em todos os eixos que nós estamos trabalhando, tá? Bom, eu quero trazer aqui para você hoje, certo? Tá? Sobre por que o povo de Israel conta o calendário 5.780, agora 5.786 anos agora, né? Agora a contagem vai ser essa, 5.786 anos, isso, né? Então vamos lá. Vamos aqui comigo agora, certo? Qual que é a diferença entre o calendário gregoriano e o calendário, né, lunar, ou o calendário, né, bíblico, o calendário judaico, né? Então vamos lá. Qual que é a diferença? Quem criou o calendário gregoriano foi o Papa Gregório, tá? Em 1582, ele quis corrigir os erros do calendário juliano, certo? Então o calendário, né, gregoriano, que é esse nosso, janeiro, fevereiro, março, abril, e a gente está em que ano? Eles contam 2025 anos depois de Cristo. Então o que aconteceu antes não está contando. É diferente do calendário, tá, bíblico, que eles estão contando. Como que se dá a contagem do calendário bíblico? Eles estão contando desde Adão e Eva, certo? Essa é a diferença, tá? Então quem criou o calendário gregoriano? Esse que nós usamos foi o Papa Gregório, tá? Ele é um calendário solar, tá? Ele é baseado na rotação da Terra em torno do Sol de 365 dias, segundo o Papa, amém? E aí divide em 12 meses fixos, né? Agora, a diferença do calendário judaico ou hebraico, se você quiser chamar assim, ele é lunisolar. Então ele combina o ciclo da lua de 29 a 30 dias por mês, tá? Com o ciclo solar. E ele tem 12 meses de 29 ou 30 dias e a cada 2 a 3 anos se acrescenta um mês. Então, a cada 2, 3 anos, o ano que tinha 12 meses vai ter 13 meses, que é o mês de Adar 2, tá? Para corrigir esse tempo, né, esse descompasso. Então, o ano judaico, o calendário judaico, ele está sendo contabilizado desde a criação de Adão e Eva. Então, quem fez o seminário de Apocalipse 1 comigo, eu trouxe isso aí bem esboçado, bem bonito para você. Você faz o seminário de Apocalipse e você sai assim, porque você começa a pensar fora da caixa, tá? Então, se você olhar, Jesus veio há 2000 anos atrás. Mas a criação existe segundo a Bíblia, tá? A criação existe há 5.785 anos. Agora nós vamos entrar 5.786 anos, certo? Então, o ano judaico, ele é contado, né, o calendário hebraico, ele é contado desde a criação. Então, por exemplo, deixa eu trazer aqui para você. O calendário gregoriano é o calendário que nós usamos agora, certo? Janeiro, fevereiro, março. Então, o nosso ano começa dia 1 de janeiro. Mas o calendário bíblico, o calendário hebraico, ele é o calendário profético, porque ele se conecta ao ciclo de Deus se revelando nas Escrituras. As festas que Deus pediu para nós comemorarmos, elas têm que estar conectadas, tá, a essas janelas de oportunidade profética. Então, qual que é o impacto de um calendário para o outro? Que o calendário hebraico,
ele traz para nós essas janelas de oportunidade profética, a qual eu sei que aqueles dias, eles são especiais no mundo espiritual, porque Deus pediu que nós celebrássemos, que nós, né? E as festas, queridos, é a revelação do Cordeiro. As festas é a revelação do Cordeiro, tá? Vamos aqui para você ver, tá? Então vamos aqui, ó. Na Bíblia, todas as festas, tá? E ciclos e tempos determinados por Deus seguem o calendário bíblico, o calendário lunar. Então, por exemplo, a Páscoa, ela sempre vai ser comemorada no dia 14 de Nissan, como está em Êxodo. Abre aí, Êxodo 12, abre comigo. Então, a Páscoa não é no segundo domingo, né? É comemorado, né, amor? Segundo domingo de Páscoa. Então, vamos aqui comigo, tá? Esse ano, se eu não me engano, coincidiu de bater no mesmo dia. Mas não são todos os anos, tá? Vai lá comigo agora em Êxodo, capítulo 12, tá? Vai em Êxodo, capítulo 12, certo? Verso 2. Êxodo, capítulo... Êxodo. Gente, vocês sabem que eu vou dar um seminário poderoso para vocês, né? É minha primícia. E eu quero muito que vocês estejam atentos. Tá, vamos aqui, ó. Êxodo 12. Êxodo 12, verso... Êxodo 12, verso 2. Mas vamos ler tudo, o 12, tá? Vamos ler todo o 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro. Ó, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro e um cabrito para fazer o sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas, a quantidade de cada um que puder comer. O animal escolhido deve ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia, do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Amém? Então, 14 de Nissan. Aí a gente vai pegar agora, vou pegar aqui o calendário hebraico, tá? Eu tenho ele aqui, depois eu mando para vocês baixarem, tá? Para vocês. Então vamos aqui, deixa eu entrar aqui lá no mês de Nissan. Deixa eu entrar no mês de Nissan. Glória a Jesus. Acho que eu passei muito. Aqui. Nissan. Então, esse ano, peraí, vai no mês, você que tem, tá? Então, vamos aqui, ó, Pessah. Então, 21 de Nissan, cadê o 14? 14 de Nissan, certo? 14 de Nissan, deixa eu ver, 14 de Nissan, este ano, deu que dia? No sábado, certo? Esse ano, 14 de Nissan, deu no sábado. O segundo sábado de abril. Foi nesse dia, tá? Esse dia que é comemorada a Páscoa, certo? Então, não é um domingo, certo? Então, e não é só um dia, é todos os dias, certo? Então, você vai ver ali que você tem o mês do calendário gregoriano e você tem o mês profético, tá? E por que é importante nós entendermos isso? Porque é uma janela de oportunidade, tá? Então, por exemplo, o Pentecoste, tá? Ele é contado a partir do 14 de Nissan. Os 50 dias é contado a partir da Páscoa. Então, nós precisamos saber exatamente qual dia é.
Porque o dia do Pentecoste é um dia especial, certo? Por exemplo, o Yom Kippur é no 10º dia de Tisrei, como está em Levítico 23 e 27. Tá? Então, se nós usarmos o calendário gregoriano, nós perdemos essa dimensão profética, essa oportunidade profética dos tempos determinados. Então, muitas promessas na Bíblia, elas estão totalmente conectadas, né, às estações fixas, que é chamado de Moedim, que só se fazem sentido dentro do calendário hebraico, não se faz sentido no calendário gregoriano, certo? Abram comigo em Levítico 23, 2. Eu sei que talvez tem pessoas que não são tão proféticas, não entendem essas janelas de oportunidade. Mas o profeta mesmo, ele entende isso daqui. Olha só, Levítico 23, 2, tá? Abra comigo, Levítico capítulo 23, verso número 2. E aí nós vamos ter lá. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além dos sábados, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas, que serão celebradas anualmente, serão celebradas anualmente no devido tempo. Amém? A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, mas é o mês de Nissan. No dia seguinte, o 15º, começa a celebrar a festa dos pães sem fermento. E essa celebração em homenagem ao Senhor continua por 7 dias. Durante esse tempo, o pão que comerá será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão os seus trabalhos habituais e realizarão a reunião sagrada. Durante os 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente os seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe do primeiro cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, oferecem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros e farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho com a oferta derramada. Nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A festa da colheita. A festa da colheita, nós estamos falando da festa do Pentecoste. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia que se levarem o feixe de cereal, a fim de ser moído para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas e continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então, a partir do primeiro dia de Páscoa, se conta 50 dias. E nos 50 dias é o dia do Pentecoste. Amém? Que esse ano caiu no começo de junho, certo? Então, por que é importante nós estarmos conectados, tá? Ao calendário profético? Para a gente saber das oportunidades, das janelas proféticas que existem naqueles dias. Como eu disse para você, na época da Páscoa, são 8 dias, tá? De janela profética aberta. É a melhor temporada para nós ministrarmos libertação. Então, se tem dias sobrenaturais para você ministrar libertação, para você orar por libertação, são nesses dias. Porque a janela
ela em si fala de quê? Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Ou seja, Deus tirou o povo de um cativeiro espiritual de escravidão e levou para uma terra que mana leite e mana mel, certo? Então, eu quero que você entenda que não é porque nós estamos no Novo Testamento que a gente não precisa olhar para essas datas com carinho e com amor. Não, queridos, isso aqui é uma janela de oportunidade. Se não houvesse janelas de oportunidade, por que nós oraríamos 3 horas da manhã? Se qualquer horário é horário, por que eu oraria 3 horas da manhã? Por que eu me sacrificaria todo esse tempo acordando esse horário? Então existe sim as janelas de oportunidade, amém? E eu quero que vocês entendam. No calendário gregoriano nós perdemos esse time porque é comemorado a Páscoa e algumas festas, né? Não todas, mas fora da janela de oportunidade. Então, muitas promessas bíblicas estão conectadas ao quê? Às estações fixas, certo? Então, e o que determina essas festas? Se você olhar no calendário, presta atenção. Aqui nós temos a Páscoa. Olha a lua aqui. A lua, queridos. Lembra que o calendário hebraico, o calendário bíblico, ele é lunisolar, porque ele está sincronizado com a lua e o sol, para determinar essas datas aqui. Então aqui começa o quê? Vem a lua e determina o calendário profético. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, aqui ó. Aqui já é o Pessah, né? Aqui já é a preparação. Não, aqui, perdão, gente, aqui ó. Olha aqui, ó, perdão. Então aqui ó, vem um pouquinho antes aqui ó, vem aqui ó. 12, né? E aí trocou de lua. Então, iniciou aqui, a lua entrou, certo? Que é realmente aqui o dia da Páscoa, é aqui. Foi no dia 13, certo? E aí se conta 8 dias de janela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de janela profética. E eu vou mandar para vocês lá no grupo esse aplicativo, certo? Então, a gente pode observar que o calendário hebraico, o calendário, né, lunar ou o calendário bíblico, ele está totalmente conectado, certo? A Bíblia, ele está conectado, né? O calendário gregoriano não, porque foi instituído pelo Papa, foi instituído para reparar o erro, né, do outro calendário. Então vamos aqui comigo agora, certo? Primavera. Quando que é a primavera? Primavera fala do quê? Primavera fala de Páscoa, pães asmos e primícia. Verão, Pentecoste. Outono, festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Amém? Essas festas são ao total 7 festas. É as festas, o candelabro, não tem um candelabro? Ele tem 7 hastes. Jesus já cumpriu 4 festas. Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou, certo? Pães asmos, primícia, né? Jesus foi a primícia dos mortos, ele ressuscitou, certo? Pentecoste, ele teve que ir para o Espírito Santo vir, certo? Mas nós ainda temos as trombetas para ser tocadas, tá? Expiação, o tabernáculo. Então, o tabernáculo é quando nós vamos estar na Nova Jerusalém. Então, é o que representa. Então, as festas, tá? Elas são cronológicas ao que nós estamos vivendo, certo? Elas são um apontamento do que vai acontecer. Então, nós já cumprimos 4 festas. Nós já vivemos, né? Vamos se dizer assim, no mundo espiritual, 4 festas. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, certo? Mas ainda tem as trombetas, tem, né? Nós vivemos a questão da expiação e os tabernáculos. Eu estou falando disso profeticamente, tá? Por quê? Porque Jesus veio, morreu, então ele cumpriu a primeira festa, a Páscoa, certo? Então vamos aqui, ó. Então cada festa, ela é um ensaio profético. E ela aponta para Cristo, para os eventos futuros que hão de vir. Jesus morreu Páscoa, ressuscitou, é a primícia. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, amém? Então as festas de outono apontam para a segunda vinda. Então, as festas de outono, que é, presta atenção,
aqui. Trombetas, expiação, tabernáculos, está apontando para a segunda vinda de Jesus. Agora, eu vou trazer para você uma curiosidade poderosa, tá? Você pode pegar sua calculadora, fazendo favor? Eu estudo muito a linha judaica, a questão dos judeus, o que os rabinos mais inteligentes estão vendo. E ontem eu estava fazendo um estudo, e aí eles abram comigo em Eclesiastes. Deixa eu ver onde que tá. Esse aqui é um mistério que eu vou mostrar para vocês. É um mistério. Por isso que eu creio que nós estamos no tempo que Jesus está. Abra comigo em Eclesiastes 3. Amém? Eclesiastes, se eu não me engano, está depois de Provérbios. Tá. Eclesiastes vai estar lá depois de Provérbios. Amém? Deixa eu ver se vai estar depois. Eclesiastes, verso de número 3. Amém? Eclesiastes, verso de número 3. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Cada um deve viver. Deixa eu ver. Tempo para amar. Tempo. Deixa eu ver. Maldade deveria não. Deixa eu ver só aqui. Eclesiastes, verso de número. Deixa eu ver se é o verso de número 3 mesmo. Deixa eu ver, ó. Então aqui, ó, se você pegar a primeira fase de Eclesiastes, dos rabinos, né, ele fala assim, ó. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo para nascer. Aí eles contam uma aqui. Tempo de morrer, eles contam 2. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tá. Aí no final, você vai ver tempo de paz. Eu só sei que dá 28 o total dessas divisões, né, dos rabinos lá. São como se fosse 28 estações, certo? E aí quando a gente pega, a gente está no ano 5000 e... Eu tô falando uma curiosidade que os rabinos, tá? Trouxeram e eu achei interessante. Eu não tô falando o que é, tô falando só para vocês pensar. Acredita-se que quando chegar o 7º milênio, aí a gente vai ter os 1000 anos de paz, mas antes do 7º milênio, antes de nós entrarmos, né, no milênio final, certo? Jesus vai vir antes disso. Então, se a gente olhar, a gente está no ano 5.785, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Pega comigo agora 6.000 anos dividido por 28, tá? Dá quanto? 214 anos e 285 dias, certo? Agora, então, é como se cada era do que está sendo cantado em Eclesiastes está determinando um tempo, certo? Então, se nós pegarmos aqui 6.000 anos menos 214, que eu falei, amor? Eu falei 214, né? Pega 6.000 anos menos 214. Dá o ano 5.786. Que, para o rabino, é chegado agora o tempo de paz. Um acordo de paz. E é agora, segundo o rabino, que o Messias volta. É nessa última era, agora, tá? Então é como se dentro dos 6.000 anos fossem divididos em 28 eras, tá? E na contagem rabínica, tá? Agora, nessa última etapa, certo? Aí você vê, agora depois do Yom Kippur, nós entramos nesse ano, 5.786, certo? Pegaram a visão? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é a contagem dos rabinos. Então, é tempo de guerra, é tempo de paz, tempo de amar, é tempo de odiar. Então, eles, né, estão... Eu tô falando uma curiosidade que eu achei interessante. Falei, eu vou trazer para eles dar uma olhadinha. Então, a gente tá no fim dos tempos. Porque se vai durar só 7.000 anos e os 1.000 últimos anos vão ser aonde
o dragão vai estar amarrado, né? Você que já estudou Apocalipse comigo, então nos resta muito pouco mesmo, tá? Nos resta muito pouco mesmo, certo? Então o rabino acredita que, na contagem de alguns rabinos, né, que seguem essa linhagem profética, eles acreditam que agora, sim, é a vinda do Messias, tá? É a vinda do Messias. Então, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Para vocês começar a ver fora da caixa e não só seguir algo que você aprendeu desde pequeno. A gente precisa começar a questionar. Será que o que eu aprendi realmente faz sentido? Será que isso aqui é realmente a verdade? É igual, queridos. Eu vou trazer aqui uma coisa que eu trouxe para você lá no nosso seminário do Apocalipse. Se a gente olhar para a ciência vai dizer que a humanidade, ela existe há não sei quantos mil anos. Que o planeta existe há 4 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Tá, só que a Bíblia está contando uma história para nós de 5.785 anos. A Bíblia. Mas não se fala do que aconteceu antes. Certo? Vocês conseguem entender isso? Ou seja, então será que a ciência está nos enganando? Será que Deus quis que nós soubéssemos somente da nossa história? Tá? É a questão, porque se você pegar hoje qualquer estudo, faz quanto tempo, se você vê, na Apocalipse 1, eu falei para vocês como que o ser humano conseguiu chegar na América do Sul. Porque teve que ter a Era do Gelo para eles conseguirem passar lá da questão da Europa, da Ásia, para conseguir migrar, porque naquela época não tinha barco, não tinha, queridos. Então, só que a Era do Gelo aconteceu há 20 mil anos. Só que nós estamos numa contabilidade aqui de quanto? A gente está numa contabilidade de 5.786 anos. Só que, ok, nós temos fósseis de dinossauro. Não dá para falar que isso é mentira. Senão tinha que estar muita gente mentindo. Nós temos fósseis de mamute, de animais que eram dessa Era do Gelo. Então, o que eu quero acreditar? Que Deus deixou esse livro aqui para nós entendermos a nossa história. Mas tem muitos mistérios na Terra, debaixo da Terra, que nós não sabemos. Amém? E eu sei que o que eu quis trazer para vocês hoje é: nós precisamos aprender a questionar, aprender a perguntar. Não compra um conhecimento sem estudar. Não compra um conhecimento sem ir a fundo. Você precisa ir à raiz de tudo e questionar todas as coisas, tá? Certo? Eles passaram pelo estreito de Gibraltar, né? Esse estreito de Gibraltar é um lugar ali que congelou e eles conseguiram atravessar por causa de uma era muito fria. Mas se não tivesse sido essa era, as pessoas não conseguiriam ter migrado, os índios. Então, lá na Apocalipse 1, eu coloco para vocês quem foram os primeiros indígenas a chegar. Os povos incas, os povos maias, né? Os povos. Então, eu trouxe para vocês isso daí, certo? Por quê? Eu sempre fiz essa pergunta. Peraí, eu estudei a ciência, eu estudei medicina, eu estudei, tá. Mas a Bíblia está contando para mim uma história de 5.700. Então tem que ter alguém tem que estar mentindo, ou Deus não quer que a gente saiba de todo o contexto. Ou existe uma sociedade muito maligna querendo que a gente olhe só por um ângulo. Amém? Certo? E a gente precisa se questionar sobre tudo. Tudo. Amém? Então, por exemplo, por que nós não temos esse conhecimento das janelas proféticas? Por que nós não temos esse conhecimento? Porque, queridos, por que você acha que o judeu é tão bem sucedido? Por que é o povo, é um dos povos que tem mais prêmio Nobel, é um dos povos mais inteligentes? Eles têm uma cultura que o próprio Deus trouxe para eles, amém? Eles são os filhos da promessa, eles são os filhos de Deus, os primogênitos. Nós alcançamos, tá? Nós alcançamos a graça através de Jesus, mas os primogênitos são eles, amém? Então, quando vocês estudaram comigo em Apocalipse, vocês estudaram comigo em Apocalipse 1, eu trouxe para vocês. Vamos fazer pergunta? Tá. Que pergunta que nós vamos fazer? A Bíblia fala para nós que nós estamos no ano 5.785, desde que Adão e Eva foram criados.
Só que a gente olha para o espelho da ciência. Você acredita na ciência? Eu nem tanto. Só naquilo que me deixa um fato, certo? Por exemplo, apóstola, você acredita que houve dinossauros? Sim, há os fósseis, certo? Mas será que é tão... Gente, a ciência diz que é 4,5 bilhões de anos que existe o planeta Terra e que nós fomos feitos do Big Bang. Não creio nisso. Mas quando a gente olha, né, para esse contexto histórico e a gente coloca no alinhamento com a Bíblia, a gente começa a bugar a mente. E você fala, quem está mentindo? Não é Deus, porque Deus não mente. Mas Deus está trazendo para nós, nesses 5.785 anos, a nossa história. Jesus nasceu, morreu há 2025 anos atrás, certo? Mas e o antes disso? Será que realmente tudo nasceu daí? Se você fizer a minha masterclass, não sei se acho que foi um seminário, né, do Apocalipse 1, eu trago para você o que está no hebraico, no profundo do hebraico, ali por trás. Então, quando Deus está trazendo, que Ele está criando, Ele não traz do verbo original de criar de um fundamento, de uma obra, de uma matéria-prima, mas Ele traz de um fundamento de refazer algo, certo? Então, é o que Deus quis que nós soubéssemos. Se Ele está refazendo um outro povo, ou se Ele está recriando qualquer outra coisa, ou se antes houve qualquer destruição por causa da queda de Lúcifer, amém? Aí, né, a gente não vai ter toda essa certeza, mas ali no Apocalipse 1 eu trago para você o que a Bíblia traz para nós sobre o antes da criação, que foi a queda de Lúcifer, está em Ezequiel 28, né? O que aconteceu? Como foi isso? E a gente tem alguns versículos na Bíblia que traz esse norte para nós, né? De que talvez houvesse sim algo antes da criação. Talvez só a criação dos anjos? Pode ser. Então, a gente trabalha com hipóteses, mas a gente não pode deixar de fazer perguntas. E a minha pergunta para você é: se a ciência comprova que o ser humano existe há mais de não sei quantos mil anos, por que a Bíblia só conta 5.785 anos? Será que a ciência está mentindo? Será que há um sistema da nova ordem mundial manipulando informações, nos cegando para que nós venhamos a pensar que a gente está aqui há muito tempo? Será que isso realmente é uma mentira? Será que isso realmente é uma verdade? Será que Deus quis que nós soubéssemos somente da nossa história? Será que Ele deixou para nós somente para a gente entender da criação em diante? Então nós precisamos começar a fazer pergunta. E para mim um povo inteligente é um povo que estuda, é um povo que vai a fundo. De tudo eu fico com a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é uma verdade de Deus. Amém? Mas eu, como sou professora de libertação, de batalha espiritual, sou mestre nessa área, eu falo com toda a propriedade para vocês. Nós temos a nova ordem mundial. E eles são 13 famílias que governam, que manipulam informações. E eles são responsáveis pelo envenenamento da comida. E para esse tempo, o que eu vou pedir para vocês, que é o que Deus tem trago para mim, cuidem da alimentação de vocês. A alimentação que está vindo nos mercados, que está chegando para nós, são com muito conservantes, muitas toxinas, contendo metais pesados, né? Para o quê? Para te colocar num ritmo hipnótico. E o que é o ritmo hipnótico? Para você não ser um desperto espiritual. Essa sociedade maligna, ela trata de manipular através das mídias, através do sistema político. Quando nós estamos falando desse tipo de manipulação, nós temos principados. Principados são grandes hierarquias que governam nações. Mas quando nós falamos de potestade, nós estamos falando disso, de forças que estão atuando da política, que estão atuando na economia, que estão atuando em todas as áreas que vão influenciar a vida de uma pessoa. Então, potestade tecnológica, que está influenciando as nossas crianças. Potestade da questão da identidade, esse negócio de distorção da identidade, genealogia de gênero, né? Essa questão de não entender se é homem, se é mulher. Então, isso
Isso são as potestades atuando nos grandes poderes, nas grandes áreas, como comunicação, política, mídia, alimentação, agricultura, certo? Então eu quero que você se posicione. Por isso que nós estamos no Reset. E o Reset trata esses 4 eixos. Quando eu busquei Deus profundo, eu falei, Deus, eu não quero só, eu tô cansada só dessa coisa da, a libertação. E o Senhor, Ele me deu algo além. A libertação, ela tem que estar conectada com esse reset no corpo. Porque se você não tiver uma mente, tá? A nossa mente não pode ter fortaleza. Então, muitas pessoas são libertas na alma e no espírito, certo? Ou seja, o demônio deixou de ter esse espírito cativo que impedia de buscar Deus e deixou de estar manipulando a alma dessa pessoa. Só que nós temos ainda corpo e nós temos uma mente, e é da nossa mente que procede todas as coisas. Só que para nossa mente funcionar bem e estar livre, tem que ter uma boa alimentação. Então não adianta nós só sermos libertos, nós precisamos estar alinhados dentro dos 4 eixos. Quais são esses 4 eixos? Corpo, alma, mente e espírito. Amém? Certo? Queridos, eu encontro vocês na próxima madrugada. Nossa oração da madrugada é 2h45 todos os dias, tá? Para você participar, vai aqui no link da minha bio, tem lá a oração da madrugada, o grupo do Telegram, ou aqui no grupo, acho que tá no outro Instagram, eu tenho lá o grupo, eu mando para você todo dia. Somos 2.000 pessoas todos os dias orando, das 2h45, e depois nós temos a nosso devocional 4h12. É esse horário, tá? Todos os dias, há mais de anos. Eu espero vocês, no nome de Jesus, um dia abençoado, um dia poderoso para cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo.